Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Nilcélio aqui no nosso estúdio, ele que aceitou o convite e vai poder falar para vocês acerca de um assunto bastante importante, que é a hipertensão arterial e o infarto agudo do miocárdio. Nilcélio, para começar esse programa, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é a hipertensão arterial. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui conversando com você. Bom, o tema de hoje é um tema bastante relevante. Nós sabemos que a hipertensão é uma doença muito prevalente, né, no nosso meio, não apenas no Brasil, como no mundo inteiro. E essa doença é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. Então, as pessoas hipertensas têm um risco aumentado de desenvolver, a médio e longo prazo, uma doença do tipo infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, é uma doença muito importante. Como definição, nós definimos a hipertensão como níveis de pressão acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, o famoso 14 por 9. Lembrando que 14 por 9 já faz parte do diagnóstico de hipertensão. Então, uma pessoa normotensa é aquela que tem a pressão abaixo de 14 por 9. Certo. Eu acredito, Nilcélio, que esta tenha sido uma das doenças mais importantes, impactantes, tratadas neste século, ou até o final do século passado. Digo até porque a quantidade de pessoas que viviam acima de 70 anos antigamente era muito pequena. Pequena em decorrência de muitas vezes não terem tratado adequadamente de uma hipertensão arterial numa fase de adulto jovem, ou até no início da senilidade. Então essas pessoas tinham comprometimento renal, cardíaco, justamente porque nem sabiam que tinham hipertensão arterial. Com certeza esse cenário, você fez uma boa descrição, realmente é isso mesmo. Nas últimas décadas, né, nós estamos assistindo um verdadeiro envelhecimento da população e as pessoas com mais idade vão acabando desenvolvendo outras patologias, né? Diabetes, hipertensão, infarto, e os tratamentos para essas doenças estão cada vez mais avançados, né? Houve uma redução muito significativa na mortalidade por essas doenças, então as pessoas estão ficando mais idosas e com muitas comorbidades. A hipertensão é extremamente prevalente nessa faixa etária. E eu até falo isso porque eu me recordo dos meus avós, tanto paterno quanto materno, que descobriram a hipertensão após os 50 anos. Então eles chegaram por volta de 60 e poucos anos, já com comprometimento cardíaco, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. E ao passo de que eu, com 30 anos, eu já tratava da hipertensão arterial. Acredito que isso preservou muito mais o meu rim, vai preservar muito mais o meu coração, coisa que não aconteceu nos meus avós. Os meus pais, já por volta dos 40 e poucos, 50 anos, já descobriram, já começaram a tratar. Então, acredito que hoje, cada vez mais precocemente, está se descobrindo, tratando com bastante rigorosidade aí os casos de hipertensão, para que realmente no futuro não desenvolvam estas comorbidades associadas aí ou por causa da hipertensão arterial. Com certeza, já está comprovado, como você falou, que o tratamento da hipertensão arterial é realmente muito impactante em termos de desfecho, né, em termos de eventos futuros. A pessoa que é hipertensa e tem a sua pressão controlada, com certeza eu posso afirmar, do ponto de vista científico, essa pessoa ela tem um risco menor de ter as complicações, como você falou, doenças renais, doenças cardíacas, né, os derrames cerebrais. Então, o tratamento, o controle, né, não basta tratar, né, tem que controlar a pressão. O controle da pressão realmente é impactante em termos de redução de risco, né, dessas complicações. Ô Nilcélio, a doença hipertensão arterial é uma doença, quando a gente fala assim, muitas vezes a pessoa, doutor, isso daí tem cura? Qual é a causa? Tem algum fator hereditário? Como é isso? Olha, a hipertensão,
é uma doença que, na grande maioria das vezes, eu diria mais de 90% dos casos, a gente chama de hipertensão arterial primária. É uma doença que não tem uma causa em si, né? Tem alguns fatores que facilitam a sua ocorrência, né? O próprio fator hereditário, estilo de vida que a pessoa tem, né? Tem algumas situações que aumentam o risco daquela pessoa desenvolver uma hipertensão. Mas a hipertensão, na grande maioria dos casos, não tem uma causa definida. Mas a gente sabe que existem certas doenças que nós chamamos de hipertensão arterial secundária, que essa hipertensão seria uma consequência de algumas doenças, principalmente doenças renais, doenças na suprarrenal, doenças cardíacas, doenças da aorta, por exemplo, né? Tem uma doença que chama coartação da aorta, que pode provocar hipertensão, que mais? Doenças da tireoide também podem mexer com a pressão, enfim. Então, quando nós avaliamos um paciente hipertenso, nós sempre vamos buscar essas causas. Nós temos que procurar causas secundárias, né? Para que, uma vez descobertas, muitas vezes são até curáveis. Tem algumas doenças que, se você conseguir curar, remover a causa, você curou a hipertensão da pessoa. Certo. Os hábitos alimentares, muitas vezes o sedentarismo, isso daí também acaba trazendo como consequência a obesidade, cigarro, tabagismo, uma piora no controle da hipertensão arterial? Com certeza, o estilo de vida é extremamente impactante no controle dessa pressão, né? Então a gente sabe que a pessoa que faz uma dieta rica em sal, né, rica em sódio, essa pessoa vai ter uma dificuldade maior de ter sua pressão controlada. A pessoa que também não controla o seu peso, né, uma pessoa que está mais ou com sobrepeso ou obesidade mesmo, é uma pessoa que vai ter uma dificuldade maior de obter um controle da pressão. Tabagismo, o próprio etilismo também, né? Enfim, os hábitos de vida são extremamente impactantes em termos de controle, em termos de até desfecho futuro, né? Aumenta o risco, né, dessa pessoa que já é hipertensa ter uma outra complicação concomitante. Certo. O tratamento da hipertensão arterial, essa que não é a secundária, a primária, esse tratamento é um tratamento para o resto da vida? Com certeza, sim. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Na verdade, assim, obviamente existem algumas situações mais raras que até é possível você reverter um quadro de hipertensão. Eu posso até citar um exemplo aqui, uma pessoa que tem aquela obesidade mórbida, por exemplo, né, que se submete a uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né, que tenha uma perda significativa de peso, uma boa parte dessas pessoas acabam se tornando normotensas. Quer dizer, foi uma cirurgia curativa, né? Mas isso não é uma regra, é uma exceção, né? Os hipertensos devem tomar o remédio sempre, independente de ter sintomas ou não. Quais são os principais sintomas daqueles indivíduos que não sabem que têm hipertensão e podem estar acometidos desta doença, doutor? Nós dizemos que a hipertensão é uma verdadeira assassina silenciosa, porque na grande parte dos casos, na grande maioria dos casos, a pessoa é assintomática. Aí a gente até tem uma dificuldade de você fazer o tratamento, a pessoa não está sentindo nada, aí você de repente dá uma medicação para ela, essa medicação acaba dando um efeito colateral, é até difícil você convencer a pessoa a tomar o remédio, né? Mas assim, na grande maior parte dos casos mesmo, a hipertensão não tem sintomas. Quando dá sintomas, geralmente o que a pessoa reclama é de uma dor de cabeça, uma dor na nuca, às vezes pode dar um pouquinho de tontura, um pouco de fraqueza, uma indisposição. São sintomas muito inespecíficos, né? Se você não for fazer a aferição da pressão, você não vai ficar sabendo, né? Então, a grande maioria dos casos das pessoas que têm hipertensão, a grande maioria é assintomática. Por isso que tem que fazer o controle, procurar o seu médico, fazer essa aferição de maneira periódica. Certo. Com relação ao infarto agudo do miocárdio, esse é um evento muito mais agudo, algo que realmente pode levar à morte e que está também bastante presente no dia a dia.
Esse evento ocorre muito mais depois de uma determinada idade. Quais são os principais sintomas do infarto? Bom, o infarto, ele, na grande maior parte dos casos, ele ocorre devido a alguma obstrução, algum entupimento em uma das artérias do coração. Então, quando a pessoa tem um entupimento nessa artéria, a pessoa deixa de receber, aquela região do coração deixa de receber o sangue, e isso vai gerar na pessoa um quadro clínico, principalmente de dor. O clássico é uma dor no peito, geralmente é uma dor que pode acontecer mesmo em repouso, né, sem nenhuma relação com esforço, mas assim, é uma dor que costuma ser uma dor de muito forte intensidade. Às vezes pode se irradiar para o braço esquerdo, pode dar um pouquinho de náusea, né, a pessoa pode até apresentar vômitos, inclusive, dar uma sudorese, mas costuma ser uma dor muito intensa. E geralmente o perfil, né, da pessoa que vai infartar é um perfil de uma pessoa que já tem assim, uma pessoa que já tem alguma comorbidade, né? Não apenas a hipertensão, né, como as pessoas diabéticas, os tabagistas, as pessoas que têm um colesterol alterado, pessoas que estão com obesidade, ou até mesmo pessoas que já têm uma história genética prévia, né? Esse fator hereditário também são fatores que influenciam, né, nessa ocorrência desse infarto. Então, essas pessoas que já têm esses fatores de risco devem ficar bem atentas e fazer uma prevenção. A gente sempre recomenda, eu sou muito a favor da medicina preventiva, né? E a medicina curativa, muitas vezes, ela é muito rigorosa, muito feroz. Certo. A hipertensão e o infarto estão sempre associados? Olha, eu diria que existe uma correlação direta entre hipertensão e infarto. Porém, nem todo hipertenso vai infartar e nem todo infartado é hipertenso. Eu já vi pessoas hipertensas, pessoas infartadas, né, com pressão 12/8, 11/7, né, que não tem nenhuma história prévia de hipertensão. Mas, sem dúvida, a hipertensão é um fator de risco muito preponderante, muito frequente, muito comum nos indivíduos que vão infartar. Os principais fatores de risco, além da hipertensão, são diabetes, tabagismo, colesterol alto, obesidade. Então, são todos fatores que colocam aquela pessoa com risco aumentado de ter esse infarto. Certo. O indivíduo que está infartando, você citou aí um quadro bastante clássico, que é aquela dor no peito, irradiada para o braço, aquela dor que muitas vezes vem acompanhado de uma sudorese frio, o indivíduo soa frio, mas também pode dar outros sintomas. Quais são os sintomas que também podem vir acompanhados daquela pessoa que está infartando? O clássico, como você falou, o clássico mesmo é a dor, né? Mas eu já vi pessoas que apresentam um quadro de infarto com sintomas muito inespecíficos, né? Muitas vezes uma falta de ar, um cansaço súbito, né? Uma falta de ar súbita, né? A pessoa estava bem, de repente começa a ter uma dificuldade para respirar, começa a ter uma sudorese, um mal-estar até inespecífico, né? Então, acho que os sintomas de alerta, além da dor no peito, seria falta de ar, alguma palpitação, né? Quando o coração dispara, né? Essa palpitação, esse disparo pode ser um sinal de alguma arritmia, né, que pode estar acontecendo numa pessoa infartada, que é muito comum, né, a pessoa infartada apresentar um quadro que a gente chama de arritmia, né, que é quando o coração bate num ritmo diferente do normal. Então pode gerar um sintoma do tipo palpitação. Dor epigástrica, aquela dor na boca do estômago, dor nas costas, irradiação para a região da mandíbula, também é bastante frequente? Eu costumo dizer que dor do umbigo para cima tem que pensar, pelo menos, não é que é infarto, mas a dor do umbigo para cima temos que pensar, descartar infarto, né? A dor epigástrica, né? A epigástrio fica na região do estômago aqui, né? Pode ser realmente uma dor de origem digestiva, mas não dá para descartar infarto. Então temos que investigar também em alguns casos. Nilcélio, a gente sabe que isso é uma urgência médica, na verdade, uma emergência médica. O indivíduo que apresenta estes sintomas, qual é a conduta? A conduta tem que procurar imediatamente o serviço de emergência, né? Tempo é músculo. Tempo é músculo é o seguinte, se você demorar
para procurar o pronto atendimento, demorar a fazer o diagnóstico, você vai ficar um tempo maior com aquela artéria fechada, aquela artéria entupida. E quando a artéria entope, você cada vez mais vai morrendo músculo, né, células musculares. Você vai aumentar a extensão do infarto. Então é muito importante que assim que a pessoa começa a apresentar algum mal-estar, algum sintoma suspeito de infarto, essa pessoa procure o pronto atendimento, numa situação de extrema urgência, para que se faça rapidamente o diagnóstico e, no caso, a pessoa, quando for possível, seja encaminhada para um serviço de cateterismo, onde a gente vai fazer esse diagnóstico, vai analisar onde que está obstruída a artéria e, muitas das vezes, conseguir fazer um procedimento de recanalização dessa artéria, né, que nós chamamos de angioplastia. Então, infarto, suspeita de infarto, é uma emergência médica. Precisa procurar o pronto atendimento sem ficar esperando muito, não. Tem que ir direto para o pronto-socorro. Muitas vezes a pessoa começa com esses sintomas e fala assim, vou chamar o SAMU. Às vezes vale a pena montar no carro e correr se ela estiver bem ainda. Eu confesso assim que, se for possível, porque o infarto, nas primeiras horas do infarto, a gente costuma observar a ocorrência de muita arritmia. E a arritmia, ela pode ser, na verdade, o que mata no infarto é a arritmia, né? Então, se for possível, veja o que é mais rápido, se você ir de carro ou chamar uma ambulância, né? Mas sempre lembrar, se você não tiver, você tem que estar relativamente bem, ou então pedir para alguém te levar, né? Sem você estar dirigindo. Eu acho que é importante você tentar não dirigir. Eu já ouvi falar daquelas pessoas que muitas vezes, em vigência de uma suspeita de infarto, colocar 2 aspirinas na boca, um remédio para vasodilatar, isso é importante? Faz algum diferencial ou realmente o importante é correr para o serviço de emergência? Eu acho que faz um diferencial sim, porque o tratamento do infarto, a pessoa chegou no hospital, a gente fez diagnóstico de infarto, essa pessoa já ganha 2AS infantil, já ganha uma medicação sublingual. Hoje em dia nós temos medicações endovenosas, né, que hoje em dia a gente nem faz muito sublingual, a gente faz até o endovenoso. Mas assim, a grande estratégia mesmo é você encaminhar com rapidez, o quanto antes, essa pessoa para uma sala de hemodinâmica para que se faça esse cateterismo. Mas o AS e esse remédio que é um vasodilatador, se você tiver na sua residência, estiver disponível, né, que é o Isordil, o Sustrate sublingual, você pode utilizar sim, que vai ajudar um pouquinho você, dá tempo de você chegar com um pouco mais de sucesso ao pronto-socorro. Uma vez esse indivíduo chegando no pronto-socorro, sendo encaminhado para o cateterismo, a chance de salvar é muito grande, Nil? Sim, quanto mais precoce for esse tratamento, maior a chance desse paciente sair com uma sobrevida assim, de maneira significativa. Então, o tempo é músculo. A resposta é sim. Quanto antes a pessoa fizer esse diagnóstico, quanto antes a gente tentar abrir essa artéria, menor vai ser o grau de lesão, menor vai ser o dano, né, que essa obstrução vai gerar no coração. Existe muitas vezes as pessoas que falam assim, doutor, eu não tive um infarto, eu tive uma angina. Qual é a diferença de angina e infarto? O infarto é quando você tem uma obstrução total da artéria. Então, entupiu ali, um coágulo entupiu, o sangue não está passando mais, a pessoa, aquela região que deixa de receber o sangue acaba infartando, entre aspas, né, acaba morrendo, né? O quadro de angina acontece quando a pessoa sente uma dor no peito que é ocasionada por uma obstrução que é geralmente parcial. Não existe um entupimento completo da artéria, existe um fluxo que é um pouco lentificado, quer dizer, uma obstrução parcial, muitas vezes uma lesão de 40%, 50%, 60%, né? Isso pode gerar quadro de angina e isso dá dor no peito e que o tratamento muitas vezes também pode ser feito às custas de medicação ou até mesmo, em alguns casos, às custas de um procedimento de angioplastia, ou até, em casos mais selecionados, pensar até em cirurgias. Certo. Nil, eu acho que nós falamos aí de uma maneira bastante clara, tranquila, a respeito tanto da hipertensão como do infarto agudo do miocárdio.
mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, você que é hipertenso, ou então que você já tem uma história familiar, uma certa hereditariedade com a hipertensão, é muito importante que você prossiga no tratamento, você não suspenda a medicação sem falar com o seu médico. A hipertensão, ela é silenciosa. Muitas vezes o primeiro sintoma pode ser um AVC, pode ser um infarto, então não deixe de fazer o tratamento. O tratamento é para o resto da vida. Quem vai dizer que se vai suspender o remédio é o seu médico. E se você tiver um quadro clínico suspeito de infarto, uma dor no peito, uma falta de ar súbita, né, que você não está se sentindo bem, não fique em casa, vá para o hospital, porque quanto mais precoce for o tratamento, quanto mais precoce fazer o eletrodiagnóstico, melhor vai ser a sua sobrevida. Sem dúvida nenhuma, essas duas orientações devem fazer parte do seu dia a dia. Muitas vezes você vê alguém negligenciando esse tipo de sintoma, esse tipo de sinal que ele está tendo. Está suando frio, está com dor no peito, não, mas não é nada, isso daqui vai passar. E muitas vezes acaba perdendo minutos importantes que vão realmente trazer uma qualidade de vida após um tratamento do infarto ou não. E aquele hipertenso também que negligencia o tratamento, trata, para, não sente nada, para de novo, começa a sentir, volta a tratar, esse também vai ter consequências lá na frente. Então, se você puder tratar adequadamente uma hipertensão com consultas regulares, exames frequentes e na vigência de qualquer sintoma de dor no peito, correr o mais rápido possível, você vai estar, sem dúvida nenhuma, tendo um benefício, um ganho muito grande. É isso mesmo, Nil? Exatamente isso. Eu gostaria imensamente de agradecer a presença do Dr. Nilcélio aqui no nosso estúdio. Ele sempre fala de uma maneira clara, tranquila, simples, que o nosso telespectador entende. Se ainda assim restaram algumas dúvidas, queiram encaminhar aqui para a TV Prevê, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, Dr. Nil, e fica aqui um convite para que vocês, na semana que vem, estejam juntos conosco para mais um Prevê Saúde. Tchau!